Bom, feliz sábado a todos. Vocês sabem que essa é a igreja do nosso coração, né? Seja bem-vinda. Obrigado. É sempre uma igreja cheia de vida, cheia de gente. Crianças, jovens, adultos, os de mais experiência. E é uma coisa que eu gosto aqui, é que aqui o pessoal gosta de estudar a Bíblia. Isso é uma coisa que me faz até ter mais afeição ainda, porque um problema da nossa igreja é a falta de estudo. Em todos os lugares, em todos os países do mundo, a falta do estudo da Bíblia. Então, quando há um lugar de estudo bíblico, isso acalenta o coração. E você pode ter certeza que o inimigo não gosta disso, porque ele sabe que onde há o estudo, os enganos deles são quebrados. Então, o nosso objetivo hoje, irmãos, é estudarmos juntamente, tá? Nós vamos falar sobre um tema de muita importância. É um tema que sempre foi especial para a igreja. E é um tema que durante muito tempo tem sido deixado um pouco de lado a ponto de o inimigo tentar achar detalhes para causar divisão entre o povo de Deus. Quando houve o grande desapontamento, em 1844, muita gente saiu da igreja após o desapontamento. Mas teve um grupo que ficou. E esse grupo que permaneceu estava tão disposto a aprender a palavra de Deus que eles viravam à noite estudando. E ontem quase que nós viramos à noite estudando. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Estudando em espírito de união, espírito de saber o que a palavra de Deus fala. Nunca na nossa mente a ideia deve entrar de que eu estou certo e alguém outro está errado. Nunca. Tudo que importa é o que a palavra de Deus diz, o que o Espírito de Profecia diz. Pouco importa se eu estou certo ou errado. Isso aí não faz diferença nenhuma. Agora, por que a gente está falando sobre esse tema? Deixa eu dar só um panorama para a gente entender, tá? Vários aqui já ouviram pelo menos alguma coisa sobre o Espírito Santo ultimamente. Vários. Há um assunto sendo proposto ou sendo apresentado às igrejas que dá a entender que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas que é uma força. Eu estava pregando e uma jovem da igreja líder JA chegou para mim e disse assim: olha, eu estou muito preocupada porque eu encontrei agora de manhã, antes de vir à igreja, um irmão e ele me apresentou umas coisas ali que me deixaram perplexas. Eu não sei se a gente está com a verdade, eu não sei se está certo. E uma série de pessoas foram cortadas da igreja, na igreja dele. Ele foi cortado também. E ele está falando que a igreja está perseguindo aqueles que estão apresentando a verdade. E isso me preocupou, irmãos. Porque se a igreja estiver perseguindo aqueles que estão com a verdade, isso é um problema. Isso é um problema. Então, é nosso dever, como filhos de Deus, sabermos a verdade. Você concorda? Você não permaneça com a igreja se você tiver certeza que a igreja está errada. Isso seria um erro. Mas se você não conhece a verdade, você pode ser enganado. E nós não queremos ser enganados, nenhum de nós. Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos dar uma olhada em alguns textos especiais falando sobre o Espírito Santo, tá? E antes de olharmos esses textos, vamos nos ajoelhar e pedir novamente a presença do Espírito, para que Ele possa iluminar a nossa mente, tá bom? Oremos. Nosso grande Deus, é com alegria no coração que nos achegamos a Ti, à Tua presença, na Tua santa casa, sabendo que nós somos indignos, mas o Teu Filho é digno. E nós estamos escondidos em Cristo.
Ó Senhor, faze passar de nós a nossa iniquidade. Purifica-nos. Purifica-nos de tudo que é injustiça nossa. Cobre-nos com as vestes de justiça de Cristo. E venha abençoar a Tua igreja hoje, Senhor. Senhor, nós não queremos ser enganados. Nós queremos permanecer firmes na plataforma da verdade. E Tu, ontem, pelo Teu imenso amor e misericórdia, trouxeste união. E nós pedimos, Senhor, que todos nós possamos ter a firme convicção da verdade neste dia. Venha estar conosco, guarda-nos do mal e das distrações, quebra todo o poder que o inimigo possa tentar atrapalhar da mensagem ser passada e dá-nos a Tua bênção e o Teu Espírito Santo para que possamos entender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, na verdade, no começo da era cristã, surgiram algumas heresias. E uma delas dizia que Cristo, na verdade, não morreu na cruz. Foi só a imagem de Cristo que pareceu que morreu na cruz. Foi a imagem de Deus. Não era, na verdade, Deus ali. Era só meio que um engano para que as pessoas acreditassem. Essa heresia foi condenada pela igreja cristã. Foi condenada como engano. Existia uma outra heresia que dizia que Cristo foi um ser criado. Que Cristo não é eterno como Deus. Essa heresia recebeu um nome, chamava arianismo. E vez após vez ela surgiu na igreja. Só que por muitos séculos ela pareceu dormente. Sabe quando fica uma coisa na incubadora, fica incubando? Ou um urso, como ele fica no... Hibernando? Um urso hibernando, obrigado. É mais ou menos assim. Não tem nada novo que surge. Coisas novas aparentemente surgem, mas elas são um trabalho novo de coisas velhas. Então, nós precisamos conhecer. E aqui vai um aviso para nós. Sabe por que aconteceu aquilo lá na igreja que eu citei agora? Várias pessoas foram cortadas? É porque nós, infelizmente, não somos mais o povo da Bíblia. O adventista no passado era chamado o povo da Bíblia. Um ministro da igreja batista, metodista, não tinha muito coragem de questionar os adventistas na Bíblia, porque ele sabia que os adventistas conheciam bastante. Mas hoje não se pode dizer o mesmo. Em muitos lugares. Você concorda? Então, Satanás se aproveita disso para tentar causar algum tipo de divisão. Então, vamos abrir a Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, a próxima página, 1 Coríntios 1, verso 10. 1 Coríntios 1, verso 10. Vamos ler ali o que está escrito. Carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis o quê? Todos a mesma coisa. E que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que o verso falou, irmãos? É um pedido a nós. Paulo está falando: eu rogo a vocês que vocês sejam unidos no mesmo parecer, que não haja entre vocês divisões. Agora, por que Deus falaria não haja entre vós divisões? O que a divisão faz com a força da igreja? Lembra que Jesus fala que um reino dividido não pode subsistir? Se Satanás expulsa a Satanás, o reino dele não pode subsistir? Então o inimigo sabe que se houver divisões, o povo de Deus, a igreja de Deus se enfraquece.
E Paulo está rogando, o Espírito Santo, através de Paulo, rogando a nós, dizendo: irmãos, que não haja entre vós divisões, que vocês todos falem a mesma coisa, todos do mesmo parecer. E se nós fizermos isso, se nós obedecermos a esse conselho, nós vamos vencer, irmãos. A igreja de Cristo vai vencer. Porque o conselho, a ordem que o anjo deu deu a Ellen White era: univos, univos, univos. Ele falou 3 vezes: univos. Meus irmãos, unam-se. Unam-se na mesma doutrina, na mesma mente, no mesmo parecer. Assim como os discípulos tinham que se unir a Cristo, nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos que estar unidos. Tá bom? Então, com o objetivo de união. Não união na falsidade. Não é isso. Não devemos nos unir à multidão para fazer o mal. Mas a união na verdade, na plataforma da verdade. É isso que a gente precisa. Para termos todos o mesmo parecer, a mesma mente. Tá? Então, vamos começar então com o estudo? Olha, eu deixei o verso aqui no PowerPoint. Pode passar o próximo, por favor. Tá? Pode passar rapidinho, não é esse slide, é o próximo. Vamos ver... Aí, volta um. Isso. Um só. Aí, tá bom. Vamos ver então a ideia de trindade, que é a ideia que vários grupos estão questionando. E eu vou já falar desde o começo. A palavra trindade não aparece nem na Bíblia, nem no escrito de Ellen White. Ela não aparece em nenhum lugar, nem no inglês, nem no português. Tá? Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o conceito de trindade, será que aparece? A palavra não aparece, mas e o conceito? É isso que a gente vai ver hoje. Tá bom? Existe uma ideia errada sobre trindade? E uma ideia certa? Existem 2 ideias diferentes? Existem. Quer ver a ideia que nós não devemos crer? Vamos ver essa primeiro. Tá? A ideia que nós não devemos crer, a ideia que é errada sobre trindade, é a mesma ideia que alguns pioneiros da igreja rejeitavam. Quantos aqui já ouviram falar que os pioneiros eram antitrinitarianos? Já ouviram falar? Eu já ouvi. E eu comecei a ler nos livros dele e realmente eles são antitrinitarianos. Eles eram. Vários pioneiros. Tiago White, Andrews, José Bates. Agora, olha no livro de José Bates. Olha o que ele falou. Olha que tipo de trindade é a que ele não cria. Olha aqui. No livro dele chamado A Autobiografia do Irmão José Bates. Pode passar o próximo? Olha o que ele diz aqui. Ó. Eu vou estar traduzindo do inglês, porque esse livro não está em português ainda. Mas como a gente tem que provar cada coisinha... Esse aí é no original. No original, livro dele. O texto em inglês original, tá? Ele diz assim: com respeito à trindade, eu concluí que era uma impossibilidade para mim crer que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, era também o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Um e o mesmo ser. Então olha a trindade que ele não cria. Ele está falando aqui: para mim é uma impossibilidade crer que o Senhor Jesus Cristo era também o Pai. E que o Pai é o Filho e o Filho é o Pai. Irmãos, alguém aqui crê que Jesus é o Pai e que o Pai é Jesus? É a mesma pessoa? Mesmo ser, mesma coisa? Ninguém crê, certo? Mas isso aqui na ideia dele era a crença da trindade. Isso aqui nós rejeitamos. Ninguém crê nisso. Eu não conheço um adventista do sétimo dia que crê que Jesus é o Pai e que o Pai é Jesus. E que o Pai é o Espírito Santo e que o Espírito Santo é Jesus e que é tudo a mesma coisa. Agora, existem outras denominações que creem nisso. Existe uma que faz até um desenho de uma arvorezinha. Alguém já viu isso? Uma árvore com um tronco e três arvorezinhas em cima. Mas é um tronco só. Eles falam, viu? É uma pessoa só. Só que tem 3. Com 3 cabeças. Ou com 3 cabeças. Ou uma laranja cortada em 3. É a mesma laranja, certo? Mas isso aí está errado.
biblicamente está errado. E a gente vai ver, e no Espírito de Profecia, principalmente, o estudo de hoje vai ser o que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Tá? Então, esse tipo de trindade, eu concordo que ele estava certo de não crer. Eu também não creio nisso. Ele continua a frase dizendo, ele diz assim, ó, eu disse a meu pai, porque o pai dele começou a crer na trindade, tá? O pai de José Bates. Aí ele falou assim, pai, se você conseguir me convencer que nós somos um nesse sentido, que você é meu pai e eu sou seu filho, e também que eu sou seu pai e você é meu filho, então eu posso crer na trindade. Entendeu? Pois é. Pai, se você conseguir me convencer que, tá bom, você é meu pai e eu sou seu filho, mas que também eu sou seu pai e você é meu filho ao mesmo tempo, os dois são o pai e os dois são o filho, aí eu posso crer na trindade. Se não, eu não posso aceitar isso. Meus irmãos, ele está certo, esse raciocínio está certo. Tá? Agora, existe um outro conceito de trindade que está errado e pelo menos um pioneiro da igreja cria. Mas tinha mais um, que eu saiba. Tá? Mas vê se você concorda com esse próximo conceito. Esse aqui é do Uriah Smith, no livro Looking Unto Jesus, que é Olhando para Jesus, na página 10. Ele diz assim, somente Deus é sem começo ou sem princípio. Até aí, eu aceito, tá certo. Somente Deus é sem princípio. Aí ele continua dizendo, na época mais antiga, quando um começo poderia ter existido, um período tão remoto que para a mente finita é essencialmente a eternidade, apareceu a palavra. Ele está falando assim, lá no passado, num período tão passado que para a gente isso parece eternidade, apareceu a palavra. Meus irmãos, o que ele está se referindo? Apareceu a palavra. Ele está se referindo a Cristo, Jesus. Ele está falando assim, num passado muito distante, Jesus apareceu. É isso que a gente crê? Olha a próxima coisa que ele fala. Assim, ele continua aqui, né? Assim, parece que por algum impulso divino ou processo, o Filho de Deus apareceu. Ele está falando, não sei explicar, mas por algum processo, o Filho de Deus apareceu. Mas fica pior que isso, tá? Olha só a próxima frase que ele fala. Pode passar o próximo. Ele diz aqui, ó, na página 13. Com o Filho, a evolução da divindade, como divindade, cessou. Olha o ponto que ele chegou a falar, irmãos. Que o Filho de Deus é como se fosse uma evolução da divindade. E com o Filho, a evolução da divindade terminou. Irmãos, isso aí não é o que a gente crê. Ele quer dizer que o processo de Cristo foi através da evolução. Da evolução da divindade. Entendeu? Esse tipo de conceito não está certo. Isso aqui está errado. A Bíblia não diz que Cristo apareceu do nada. Não diz que Cristo é uma evolução de Deus. Onde ele tirou a palavra evolução? De onde está? Agora, a palavra diz que Cristo tem vida em si mesmo. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E também diz que no princípio era a palavra. Não é que no princípio apareceu, ele já era. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Agora, vamos começar a olhar, então, se esses dois conceitos... Se o primeiro conceito de José Bates, falando sobre trindade, nós realmente não cremos, que é que o Pai é o Filho e o Filho é o Pai, essa ideia de que os dois são a mesma coisa, um é o outro e é um só, se isso a gente não crê, e isso aqui que Uriah Smith falou, que o Filho apareceu em alguma hora, e que é uma geração, ou uma evolução
da divindade, a gente também não crê? Qual que é o conceito certo, então, de trindade? Ou da divindade? Vamos ver. Nos escritos de Ellen White agora, tá? Quando você pega os livros dela em português, e ali tem vários que aparece a palavra trindade, quando você vai no original em inglês, não tá a palavra trindade. Então qual que tá? Vamos dar uma olhada, tá? Num dos mais conhecidos. Pode passar o próximo. Evangelismo, página 615 em português. Olha o que diz ali. Há 3 pessoas viventes pertencentes à Trindade Celeste. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Volta só rapidinho. No português, então, a gente está vendo aqui Trindade Celeste. Quer ver a palavra que aparece no inglês? Passa, por favor. Próximo. Evangelism, página 615. Em inglês, está falando assim. Eu vou falar o texto em inglês, só para quem quiser procurar depois, tá? Diz assim, There are 3 living persons of the heavenly trio. Heavenly trio. Tá? Então, tradução agora. A gente vai fazer a tradução passo por passo. Pode passar o próximo. Mais um. Então, aqui, ó, em inglês. A frase lá em cima. Agora pode apertar. Vai apertando um por um. There are é traduzido por há ou existem. 3 é 3. Living, vivas ou viventes. Próximo. Persons é pessoas. Of the, quer dizer do. Heavenly, quer dizer celeste ou celestial. E trio é trio. Literalmente. Então vamos ver como é que fica a tradução em português. Existem, isso é literal, tá? Tradução literal do texto original de Ellen White. Diz assim, existem 3 pessoas viventes no trio celestial, ou do trio celestial. Pode passar o próximo. Então aí, tá a comparação. O jeito que estava escrito no livro Evangelismo era há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. A tradução literal é há 3 pessoas viventes do trio celestial. Não está a palavra trindade e está a palavra trio. Será que... Pode falar. Não sei, pode ser alguma dúvida que eles estão tendo, perguntando pela dúvida. Qual a diferença entre a trindade e o trio, sendo que os dois representam 3 pessoas? Ou a trindade não representa 3 pessoas? Essencialmente, é mais ou menos assim, é trocar 6 por meia dúzia. Entendeu? Se for o conceito falso de trindade, aí sim, está errado. Não é isso que ela quis dizer. Ela não está querendo dizer que o filho é a evolução do pai, ou que o filho é o pai e o pai é o filho. Ela não está falando isso. Por isso ela já chama de trio. Mas o conceito trindade, o conceito de 3 seres pessoais, 3 pessoas, está aí. Está aí. Só uma parte. Mas existe a diferença com a Trindade romana? Claro, esse é o ponto. Esse é o ponto. O que os pioneiros rejeitavam era a doutrina de trindade como pregada pelos romanistas. O que é a ideia romana? Como é que é? É um ser que aparece de 3 formas. A melhor ideia é a ideia da laranja. É uma laranja só, cortada em 3 partes. Então você pega e... essa aqui é laranja. Pega e... É a mesma laranja? Peraí. Tudo a mesma coisa. Quem é o Deus Pai, quem é o Deus Filho, quem é o Deus Pois é, esse que é o ponto. É tudo a mesma coisa, é uma salada. Essa ideia eles rejeitavam. Mas o conceito trindade está lá. Agora, para o Uriah Smith deve ser um pouco difícil aceitar isso aqui. Deve ter sido um pouco difícil. Só que não é porque ele errou que a gente deve rejeitar tudo que ele falou. Não é. Porque você nunca vai encontrar um ser humano sequer, pecador, ser humano, de natureza pecaminosa, que seja sem erro. Não existe. Ellen White disse que somente Deus é infalível. Somente Deus. Somente Deus. Então, irmão, se eu erro, em vez de você me criticar, você devia ter piedade de mim. E falar, meu filho,
tá aqui, ó, seu erro tá aqui, mas vamos trabalhar junto. Exatamente, devia ser isso, pastor. Só que não é assim às vezes. Não é assim, por quê? Porque a gente gosta que os outros tenham piedade de nós quando a gente erra, mas quando os outros erram, eles precisam, né, receber a chicotada e apanhar. Percebe? Olha como a gente é. A gente não tem o Espírito de Cristo para falar, olha, você errou. Aqui, ó, abraça, sabe? Isso aí se reflete em todas as áreas da vida, irmãos. Deixa alguém adulterar e ver como a gente trata a pessoa. Ou cantar de um jeito errado. Ou, sabe, fazer coisas que a gente... isso aí é muito pecado. Né? A gente dá graus pro pecado. Adulterar, isso aí é péssimo. Agora, ter orgulho, isso aí é pouquinho. Né? Os dois vão tirar você do céu. Então não vamos fazer isso, irmãos. Vamos tratar o próximo com misericórdia. Tá? Ela tratou Uriah Smith com uma misericórdia tão grande até o fim da vida. Sabe? Depois de tudo que ele falou sobre ela, contra ela, ela ainda tratava ele como um filho. Ela não queria que ele tivesse sido removido de editor da Review and Herald. Ela tinha um carinho por ele. Pelo Kellogg, que é um cara que atacou ela de tudo. Ela tratava ele como um filho. Ela tinha como filho. Entendeu? E é assim que a gente precisa ser. Nós precisamos ter a fé de Cristo. A fé de Cristo vê na pessoa o que ela pode ser. Não o que ela é, nem o que ela vai ser, mas o que ela pode ser. Pelo poder dele. Tratar as pessoas assim. Já pensou? Bom, vamos continuar para não perdermos tempo. Aí ela continua. No nome desses 3 grandes poderes. Então fica bem claro esse texto, irmãos. Que é literalmente a palavra trio. Ela chama de 3 grandes poderes e etc. Agora, um questionamento que foi apresentado ontem, que outros fazem contra esse texto, eles dizem assim, mas no original está meio alterado. Então vamos ver, irmãos, como está no original. Porque isso, se alguém apresenta esse questionamento, nós precisamos saber responder. Senão fica difícil de estabelecer um fato como verdade, tá? Então pode passar o próximo? Pode ir. Esse é o texto original do diário de Ellen White, do jeito que ela escreveu no diário dela, tá? A escrita dela, da mão dela. Olha o que está escrito aqui, ó. There are living 3 persons of the heavenly trio. Há vivendo 3 pessoas do celestial trio, ou do celeste trio. E tem várias outras coisas. Esse texto foi trabalhado, ela trabalhava nele, ela pedia para a secretária trabalhar, depois a secretária trazia de volta para ela, ela lia de novo e falava, olha, tá bom, pode publicar. Ou, não quero que publique assim, vou fazer as alterações que eu quero. Então, havia todo um processo, realmente, literal. Esse está escrito no diário dela, com a mão dela, tá? O que aparece aqui? Aparece a palavra trio? Aparece? Aparece. Na parte que diz There are living 3 persons, onde fala person, tá vendo o S aqui? Tem como se fosse um tracinho, certo? Então alguns dizem, é porque ela tirou o S e ela pôs em cima aqui alities. O que quer dizer? Em vez de persons, pessoas, personalities, personalidades. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso realmente interfere. Primeiro de tudo, qual a diferença entre pessoas e personalidades? Afeta a doutrina? Afeta a ideia de 3? Não afeta. Não faz... de novo, é mais ou menos trindade ou trio. Se for o conceito certo de trindade, é trocar 6 por meia dúzia. Mesma coisa. Mas, será que tem algum lugar que ela chama os 3 de pessoas sem ter esse tracinho no S? Será que existe? E outra coisa, ela, durante várias vezes, eu li os manuscritos originais, ela faz anotações do texto, comentários que ela gostou, comentários que ela estava pensando em outras coisas, e escreve entre as linhas. Então tem a linha, a próxima linha, e entre as duas ela escreve comentário. Esses comentários, como isso aqui,
não entram no livro. A menos que ela risque a palavra assim, ela punha um risco e escrevia em cima. Aí sim entrava. Tá? Então esses comentários não entram. Tanto que em todos os lugares que isso foi publicado, e vários deles foram publicados, a maioria foi publicado quando ela estava viva, aparece pessoas. Tá? Não tem nenhum lugar que nesse texto aparece personalidades. Mas vamos ver um texto que a palavra original é persons ou pessoas sem risco nenhum, literais, tá? Pode passar o próximo. Tá, isso está no manuscrito 57 de 1900. Volta só um agora, por favor. Tá, esse é o texto datilografado, original, tá? Esse é o texto datilografado. Olha o que ela fala aqui. The work, a obra, está disposta perante cada alma que tem reconhecido sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recebedor do juramento das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Aqui mais um comentário dela aqui, como ela fazia. Tá? Pessoas. Está aparecendo aqui? Quer ver a frase original? Pode passar o próximo, por favor. Aqui. Um juramento das 3 pessoas. Sem traço, sem nada, irmãos. Tá? Dá pra gente ter uma ideia de que as pessoas que tentavam criticar, e eu vou ser sincero com vocês, se eu não tivesse visto isso aqui, eu podia ser enganado. Mas é todo mundo que tem acesso a isso? Não. Então, se a gente não mostra, como que os membros vão saber? Percebe? Tem que haver uma amostra, tem que mostrar para as pessoas. Então, é muito bom, às vezes, que isso seja trazido à igreja, para causar uma busca maior, uma procura maior. Está entendendo? Se não houvesse questionamento, não ia ser feita uma busca. E a nossa fé ia ser baseada em coisas rasinhas, não ia ser profundo. Mas qualquer desafio que Deus permite vir à igreja é, na verdade, para produzir uma busca maior, um fortalecimento maior. E todo aquele que é filho de Deus vai escolher o lado certo. Ele ouve a voz de Deus. Cristo fala assim, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos ovelhas de Deus, nós ouvimos a voz dele. Tá? Isso aqui, então, no original, é assim que está escrito. Vamos passar para o próximo agora. Tá, e com relação à pessoa mesmo, personalidade. A gente vai ver uma citação que ela diz sobre a natureza do Espírito Santo. Ela diz que nós não podemos entender, não está revelado a natureza do Espírito Santo. A natureza de Cristo está, por quê? A gente sabe que ele é divino e humano. A parte divina da natureza de Cristo, nenhum de nós entende. Quem aqui conhece a natureza de Deus? Não conhece. Mas a parte humana a gente conhece. Pelo menos em grande parte. Tá? De Cristo está revelado. Mas do Pai e do Espírito Santo é muito mais misterioso para nós, é muito mais desconhecido do que de Cristo. Podemos especular ou não? Não devemos nem especular, irmão. Porque é como diz em Deuteronômio 29, 29. As coisas que são reveladas são para nós e nossos filhos. Mas as coisas não reveladas pertencem a Deus. Ela fala no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos de Ellen White. Uhum. Ela diz que, nesse caso aí, o silêncio é eloquência. Nesse caso, o silêncio é eloquência. É ouro, como ela fala no inglês. Gold, é ouro. Tá? Ficar em silêncio com relação à natureza do Espírito Santo é ouro. A gente não sabe, e quando a gente tenta especular, eu acho que ele é de luz assim, ou é de espiritual, a gente pode errar e fazer um dano maior do que ajudar. Tá? Agora, o que está revelado é nosso. O que está revelado é para nós. O que está revelado sobre a pessoa do Espírito Santo? É uma força ou é uma pessoa? E se for uma pessoa, aí dá para entender uns textos bíblicos que, por exemplo, Pedro,
quando estava falando para Ananias e Safira, ele fala assim, vocês não mentiram Para mim. para homem, mas sim para Deus. Tentaram enganar o Espírito Santo, mentiram a Deus. Dá para você mentir para a energia? Uma força? Dá para você mentir? Tá passando a energia elétrica ali, vou mentir para ela. Dá para enganar ela? Mas se fosse tentando enganar uma pessoa, aí faz mais sentido. O que é uma outra coisa que mostra na Bíblia que o Espírito Santo tem sentimento a uma pessoa? Não tem um verso que diz, não entristeçais o Espírito de Deus? Dá para entristecer uma força? Uma energia? Mas uma pessoa dá. Tá? Olha o que ela fala no Evangelismo, página 616 do inglês. Tá no manuscrito 66, 1899. Ela diz assim, nós precisamos entender que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa quanto Deus é uma pessoa, está andando por esses terrenos. Agora você fala assim, nossa, esse verso está tão claro, essa citação está tão clara. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Com toda a boa vontade, os tradutores cometem erros também. Lembra que a gente falou sobre humanos? Os tradutores cometem erros. E na tradução em português, algumas coisas aqui não ficaram tão claras. Sabe como fala no livro Evangelismo, em português? Diz mais ou menos assim, eu vou tentar lembrar, porque eu não escrevi aqui nessa parte, tá? Diz assim, nós precisamos entender que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa quanto o próprio Deus, está andando por esses lugares ou terrenos. Agora, dizer que ele é tanto uma pessoa quanto o próprio Deus, dá a entender também, você pode tentar torcer ali e falar, olha, então ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é o Deus. Dá para entender. Agora, no original inglês não dá para entender isso. Porque no original inglês ela diz que é tanto uma pessoa quanto Deus é uma pessoa. Ela está falando, o Espírito Santo e Deus são pessoas diferentes, distintas. Entendeu? Fica mais claro usando o inglês original. Mais uma citação, rapidinho. Lá no topo, manuscrito 20, 1906, ela diz assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Literalmente, é uma pessoa. Ele não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. Ah, tá ficando mais claro. Ela chamou ele de o trio, né? Trio. Tem uma outra citação que a gente vai ver já. Pode passar a próxima. Que ela chama de... Aqui, ó. A gente acabou de mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Olha que ela fala do Pai e do Filho também. O Pai e o Filho, cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma personalidade. Distintas. Viu? Não é a mesma coisa, a mesma personalidade. Não é o Pai e o Filho são uma personalidade. Não. Ela falou, o Pai e o Filho, cada um tem uma personalidade. Cada um deles. Ambos. Tá? A ideia é de distinto. Pode passar o próximo? Esse texto aqui, irmãos, eu acho que é o mais forte que eu já vi para declarar a distinção, a separação entre pessoas na divindade. Tá? Olha só isso aqui, que coisa incrível. Diz assim, a união que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum deles. A união que existe entre Cristo e os discípulos não destrói a personalidade de cada um deles. De nenhum. O que ela continua dizendo? Eles são um em propósito, em mente, em caráter, mas não em pessoa. De quem que ela está falando? De Cristo e dos discípulos. Eles são um em quê? Propósito, mente, caráter, mas não em pessoa. Continua dizendo? A continuação da frase é assim que Deus e Cristo são um. Tá fazendo sentido?
É assim que Deus e Cristo são um. Eles são um em caráter, em propósito, em mente, mas não em pessoa. São indivíduos. Indivíduos. São indivíduos independentes no sentido de pessoa. Distintos. Tá? Na parte em inglês estava página 422. Aí no comentário bíblico adventista, no volume 7, apêndice A, da página 441 a 442, existem várias citações juntas, que a White vai vez após vez mostrando que existem três pessoas distintas, três pessoas que agem em conjunto, mas são distintas, tá? Pode ir para o próximo. Essa aqui, por exemplo, Evangelismo 616, tá? Fala ali, os eternos dignitários do céu, Deus e Cristo e o Espírito Santo. Viu como ela usa o plural? Eternos dignitários do céu. Se Cristo fosse um ser criado, ele não podia ser chamado eterno. Se ele tivesse aparecido em alguma hora da eternidade, mas não desde a eternidade, ele não podia ser chamado eterno. E ela chama não só a Cristo de eterno, mas também o Espírito Santo, os eternos dignitários do céu. Os três irmãos são eternos. Eternos, tá? Próximo. Vamos ver qual já está... esse é muito importante também. Evangelismo, página 615. Cristo é o pré-existente, autoexistente Filho de Deus. O que é alguém que é autoexistente? Alguém que existe por si mesmo. Ele não precisou do Pai para vir à existência. Senão ela não podia falar autoexistente. Entendeu? Ele não podia depender de alguém para ser existente, senão ela não podia falar autoexistente. Autoexistente significa só depende dele. Ele existe por si mesmo. Quando ele veio à Terra, ele veio por ele mesmo veio. E ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e volto a tomá-la. É eu que faço isso. Dá a entender, porque quando ele estava aqui na Terra, ele não usou quase nada que era divino, né? Porque ele viveu como ser humano, né? Porque a Bíblia diz que ele se esvaziou. Isso. Se ele tivesse usado, ele morria todo mundo, né? Quando o Felipe disse, mostra-nos o Pai e basta, ele disse, Felipe, há quanto tempo eu vou, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Porque eles são um em caráter, um em mente, um em propósito. Eles só são pessoas distintas, mas a mente deles é igual, eles pensam iguais. E nós temos esse dever, irmãos, de termos a mente de Deus. O pastor aí é filho do Rosário, mas o senhor não é Rosário. Mas não sou Rosário. É filho Nós devemos ser tão unidos com Deus que nós devemos ter a mente de Deus. Não fala em Paulo? Filipenses, né? Coríntios fala da mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. E em Filipenses diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou. E tem um verso que diz assim, nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu uma mente. É a mente de Deus. Ou a gente pode ter a mente carnal também, a gente pode escolher. Ou a mente espiritual ou a mente carnal. Eu escolho a espiritual. E quero que Deus me ajude a ter a mente espiritual. Vamos só para os últimos rapidinho e a gente já termina. No livro Desejado, página 500 e... Bom, na inglês é 530. No Evangelismo é página 616, tá? Em português, eu acho. Diz assim, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo... Olha essa citação, irmãos. Em Cristo existe vida original, não emprestada, não derivada. O que significa isso? A vida dele não é derivada do Pai. Ele tem vida nele mesmo. Em Cristo existe vida original, não derivada, não emprestada. Por isso ele dizia para ressuscitar alguém, ele dava autorização a ordem vinha. Porque ele tem vida própria para
A vida está nele mesmo. E Paulo não, João diz. Em João capítulo 1, diz ali, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida é nele, tá? Próximo. Aqui, Evangelho de 617. Diz ali, isso está em Testemunhos Especiais, Special Testimonies, série A, número 10, página 37. Diz assim, o príncipe do poder do mal somente pode ser posto em xeque, ou seja, segurado, preso. O príncipe do poder do mal somente pode ser posto em xeque pelo poder de Deus em quem? Na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Irmão, sabe quem vence o príncipe das trevas? Sabe quem segura o poder dele? É o Espírito Santo. É o poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Você dá para ter uma ideia por que o inimigo tenta atacar o Espírito Santo? Era o dom que Cristo derramou sobre a igreja. Era o dom que ele prometeu. Ele falou, eu vou, mas eu envio quem? O Consolador. Então, se o inimigo conseguir atacar isso, ele tira de nós o dom que Cristo queria dar. Ele tira de nós o dom que Cristo queria dar. Eu acho que tem mais um ou dois e a gente termina, tá? Esse aqui é um texto, está no Manuscript Releases, volume 14, página 23. Esse texto é um que aqueles que defendem a ideia de que o Espírito Santo é Cristo, ou que é um ser só, eles usam esse texto para tentar provar isso. Mas eles não usam o texto original em inglês. Eles usam uma tradução tendenciosa. Eu vou explicar como que a tradução está acontecendo aqui. Quando diz aqui, ó, o Espírito Santo é Ele mesmo, e aí continua falando a frase, a ideia que dá a entender são duas. Ou que o Espírito Santo é Cristo, que estava sendo falado no começo, que é atrapalhado pela humanidade, atrapalhado não, preso, cumbered, de algum jeito impedido, tá? Impedido pela humanidade, pela natureza humana, Cristo não podia estar em todo lugar pessoalmente. Então, quando fala ali, o Espírito Santo é Ele mesmo despido ou sem a natureza humana, na mente nossa tem duas opções. Ou o Espírito Santo é Ele mesmo, Cristo, o Espírito Santo é Cristo, ou o Espírito Santo mesmo, ou o próprio Espírito Santo, não tem a parte humana. Qual que é o sentido original em inglês? Vamos ver. Olha como é que fala aqui. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todo lugar pessoalmente. Portanto, era completamente para a vantagem deles, que ela está falando dos seus discípulos, que ele deveria deixá-los e ir para o seu Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo essa palavrinha aqui é o que pega, tá? Himself. Será que no inglês está falando o Espírito Santo é Ele mesmo? Ou seja, é Cristo? Ou o que está falando no inglês? Essa palavra aqui, irmãos, da tradução literal, o próprio Espírito Santo é desimpedido da natureza humana. Essa é a tradução literal. Ela acabou de falar, Cristo tem a natureza humana, por isso ele não pode estar em todos os lugares. Mas o próprio Espírito Santo não tem essa parte. Ele é livre. Ele não tem a personalidade humana, a parte humana. Quando Jesus esteve aqui na Terra, quem que levava as pessoas a Jesus? Quem que convencia as pessoas? Era o próprio Espírito Santo. Era o próprio Espírito Santo. Que levava. Porque sem o Espírito Santo nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que ele diz lá que aquele que vai falar alguma coisa contra o Pai, contra o Filho, será verdade, mas com o Espírito Santo não. Por quê? Porque é o único que nos conduz
a Deus, a Jesus Cristo, né? Fora disso... E uma das maiores evidências de que o Espírito Santo é uma pessoa é no batismo de Jesus. Porque você tem ali Cristo na água, o Pai falando, este é meu Filho amado, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Como ele é um espírito, ele pode usar a forma que ele quiser, mas ele escolheu a forma de pomba. Imagina uma pomba de luz ali, né? Embora a gente não deva especular. Então, na forma de pomba, é o que a Bíblia fala, pomba, o Pai lá em cima falando, este é meu Filho amado, e Cristo sendo batizado. Ali estão os três. As três pessoas da divindade. Tá? Aí você vai para Mateus 28. O que fala em Mateus 28? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já li no livro de Atos que diz assim, que eles batizavam em nome de Jesus. Quem já leu isso? Em nome de Jesus. As pessoas de outras igrejas, eu já vi, elas diziam, vocês adventistas batizam errado. Vocês falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é só no nome de Jesus. Mas quem é que mandou batizar em nome de Jesus? Não é o próprio Cristo? Não é o próprio Cristo? Mateus 28 é Cristo falando. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí, alguns dizem, mas isso não está no texto original. Irmãos, existe um negócio chamado aparato crítico do Novo Testamento. Ele analisa milhares de manuscritos, basicamente. Do Novo Testamento. Manuscritos gregos que eram lá das épocas passadas. Sabe o que fala aqui, irmãos? Sabe o que fala nos manuscritos? No aparato crítico? Ele lista todos os versos que têm diferença entre manuscritos. Esse verso de Mateus 28, verso 19, não tem um manuscrito que lê de forma diferente do que está escrito na minha e na sua Bíblia. Todos eles leem batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui mostra que não foi uma adição, que não foi mudado. Então, se Cristo fala isso, como é que a gente deve batizar então? Volta para... Deixa eu vou achar essa frase rapidinho. Pode ficar aí mesmo. Para achar, é só botar baptize aí. Como que nós devemos ser batizados? Olha essa frase aqui. Vamos voltar para aquela que a gente tinha falado no começo. Existem 3 pessoas viventes no trio celestial. No nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo pela viva fé são o quê? Batizados. Irmãos, isso aí é o Espírito de Profecia falando. É no nome desses 3 grandes poderes que nós devemos ser batizados. Tá? Ela não está falando que a gente deve orar no nome desses poderes. Também não está falando que é errado orar no nome desses poderes. Mas uma coisa ela está falando, uma coisa está no texto. Nós devemos ser batizados no nome desses 3 grandes poderes. Tá? Vamos nos unir somente na verdade. Vamos cuidar, irmãos, com aqueles que tentam tirar a nossa confiança. Sabe, até eu, às vezes, fui tentado por doutrinas errôneas. Mas o fato da gente ser tentado ou cair não significa que a gente deve... que a gente é mau. Primeiro de tudo, não significa que a gente é mau. Porque Paulo era ou não era sincero? Era sincero. E ele perseguiu os cristãos? Perseguiu. Agora, a sinceridade é mostrada quando eu vejo o meu erro e falo, eu estou errado. E aceito o certo. Então, irmãos, cada um de nós, primeiro de tudo, cuide para não cair. Aquele que está de pé, cuide que não caia. E o segundo ajude os seus irmãos. Como você pode ajudar seus irmãos? Conhecendo. O fato de você não conhecer pode impedir você de ser um instrumento para ajudar outros. Você tá? só consegue conhecer se estudar. E só consegue conhecer se estudar. Então, irmãos, ficou claro? Deixa eu fazer uma pergunta. Deu para entender que existem 3 pessoas distintas? Que eles são personalidades mesmo, pessoa, que não é força? Que são 3 e não são 1? Deu para entender isso? Deu para entender a parte do batismo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
deu para entender que até as críticas dizendo que não está no original não tem fundamento, porque eles não analisam todas as partes que ela falou? Vocês viram o escrito original. Ficou claro? O que a gente pode fazer com essa informação, então? Conhecer. Viu, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Tem vários por aí que diz que lá no céu vai ter 3 tronos. Deus Pai, Deus Filho. Ellen White não viu 3 tronos. Ela viu um trono e ela viu o Pai e o Filho sentados lá no trono. Por que ela não viu o Espírito Santo? Alguém aqui vê o Espírito Santo? Eu acho que isso explica, né? E nem Deus não vê Deus. A gente sente aquilo que ele Deus é a faz. pessoa de Jesus Cristo. Ela mesma disse que ela não conseguia ver Deus. Ela só via um grande brilho. E ela perguntou para Cristo: o Pai tem a mesma forma que você tem? E ele falou assim... Ele falou que sim, né? Ele falou sim, mas se você contemplasse ele, você ia morrer. Que olhos mortais, ele diz, olhos mortais não podem ver o Pai. Que o pecado separa. Entendeu? Irmãos, vamos buscar conhecer. Outra pergunta. Lá no Éden, minha mente está... lá no Éden, Adão e Eva via quem? Todo meio de comunicação entre Deus e o homem foi através de Cristo. Todo meio de comunicação. Então, Todas as vezes que... quando fala que lá no céu vai ter um trono, vai ter o Pai, e dá a impressão que Jesus vai de pé e Deus sentado? Irmã, na nossa mente, a gente só conhece trono como a gente conhece uma cadeira. Tenta imaginar um trono que tem a altura dos céus. Um trono que só o onipotente podia ter. Sabe, você pensa no trono de Salomão, como era o trono dele? Tinha 7 degraus, 7 leões em cada, assim, 14 leões, né? 2 no degrau de baixo e assim por diante até chegar 2 no último degrau. Tronos variam de tamanho, variam de qualidade, variam de honra. Tenta imaginar o trono do universo. Então, para nossa mente pequena tentar dizer, porque eu conheço o trono desse jeito, o trono de Deus deve ser do jeito que eu conheço, é restringir o poder de Deus. Não subiu a nossa mente o que vai ser lá ainda. Último verso que a gente vai ler, Apocalipse 3, verso... Qual que era o verso? 21. Apocalipse 3, verso 21. É o último verso que a gente vai ler, tá? É questão do trono. Questão do trono. Apocalipse 3, verso 21. Olha o que está escrito. Ao vencedor. Quem que está falando aqui em Apocalipse? Verso 14 diz, assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Isso é Cristo. Ele está falando assim, ao vencedor, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Peraí, você vai sentar com Cristo no trono dele? É isso que está falando. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Olha o verso. E me sentei com meu Pai, aonde? No seu trono. Ele sentou com Deus no trono. E ele diz que nós vamos sentar com ele no trono dele. Agora a pergunta é, como que é esse trono? Irmãos, pouco importa. A palavra dele vai cumprir. A gente não precisa conhecer todos os detalhes para a gente crer. Tá? Mas uma coisa Deus pede para nós. Confie em mim. Confie em mim. Tá? Eu tenho vontade de conhecer como é esse trono, porque eu fico pensando na minha mente, nossa, mas como é que eu vou sentar com ele? Só que é uma promessa dele e é para o vencedor. Então, primeiro de tudo, garanta que você é vencedor. Essa é a coisa mais importante. A próxima parte, ele vai resolver lá. Inclusive, fala que nós veremos a face dele. Contemplaremos sua face. Contemplaremos a face. Hoje não podemos, mas depois vamos poder contemplar a face de Deus e do seu filho. Então existe muita coisa que pra gente agora vai ser mais difícil de entender, mas quando a gente chegar lá, a gente não vai contemplar. Vai ser como se removesse um véu. A gente vai ver tudo. E vamos ficar satisfeitos com a beleza do Senhor. Por isso que para mim está lá, né? Isso, você seja um vencedor. Mas o vencedor vai permanecer firme com o povo de Deus. Tá? A gente não está falando que placa salva ninguém, não é isso. Mas o Espírito de Profecia e a Bíblia são claros em mostrar que Laodiceia é o último povo. Tem um texto no livro Eventos Finais que diz assim: a igreja pode parecer prestes a cair,
mas ela não cai. A igreja pode parecer prestes a cair, Ellen White fala, mas ela não cai, ela permanece. Enquanto que, como ela continua o verso? Enquanto que os pecadores em Sião serão removidos, joeirados, como o trigo, como a palha é limpa do trigo. Os pecadores em Sião, irmãos. Mesmo que a igreja, né, caia, vamos dizer, parece que vai cair, mas ela não cai. Não cai. Ela não cai, porque é Cristo que está no controle. Tá? E você, no final, vai ter que tirar calor da frieza dos outros. Ânimo da falta de ânimo dos outros. Então, preparem-se. Preparem-se para o que está vindo sobre a terra. Preparem-se. Tá bom? Vamos terminar com uma oração? E, olha, irmãos, eu peço desculpa que foi um pouco mais do tempo, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser falada. A gente precisa conhecer, tá? Para que haja o quê? A união que Cristo pediu. Vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Amém. E Tu não nos deixas na ignorância, mas Tu tens prazer em que nós conheçamos a verdade. Ó Senhor, é só o Senhor que pode guardar esta igreja. Em nós não há força nenhuma, mas Tu amas o Teu povo. E Tu vais levar o Teu povo até as portas da cidade celestial. Amém. Então, Senhor, vem nos guardar, vem nos proteger. Vem guiar a nossa mente e vem salvar o Teu povo. Dá-nos a união que tanto precisamos. E purifica-nos de toda injustiça. Nós nos consagramos a Ti e Te agradecemos porque mais uma vez a Tua palavra falou. Em nome de Jesus. Amém. Amém.